E aí, povo, beleza? Eu, como muitos, sou um ouvinte assíduo dessa mídia maravilhosa chamada podcast. O quê? Você não sabe o que é podcast? Fica calmo que eu vou te explicar agora. Muitas vezes, quando me perguntavam o que é um podcast, eu explicava dizendo que era uma rádio, só que você escolhia o tema e podia ouvir ela a qualquer momento. Só que com o passar do tempo, essa definição ficou descaracterizada e obsoleta. Então, a melhor definição que eu encontrei, inclusive ouvindo um podcast, é a seguinte: um podcast nada mais é do que um canal no YouTube, só que sem imagem. E se for parar pra ver, é exatamente isso, porque expressa as mesmas opiniões, discute os mesmos assuntos, só que com a vantagem de você não ter que parar necessariamente pra ver. Você não tem que parar pra ouvir um podcast, e essa pra mim é a maior vantagem. Porque o podcast você pode ouvir enquanto você tá no carro, no ônibus, no trem, no metrô, arrumando a casa, lavando a louça, ou enquanto você espera a sua comida em um restaurante. Eu mesmo passo o dia inteiro com o fone no ouvido ouvindo algum podcast. Em média, um podcast tem cerca de 1h30, 2 horas e até alguns tem 3 horas. Mas fica calmo, não se assusta e vem. Ao contrário de um vídeo que tem essa duração ou um filme, você não precisa ficar o tempo todo sentado, parado ali assistindo, como eu já exemplifiquei anteriormente. Mas melhor do que eu ficar aqui falando é eu te mostrar e te dar algumas opções de podcasts que eu ouço e eu acho muito bacana. A primeira recomendação, como não podia deixar de ser, é o Nerdcast, porque além de ser um dos mais antigos do mercado, ele tem uma gama enorme de temas e convidados. A média dos programas é cerca de 2 horas. Mas se 2 horas pra você é muito e você curte cinemas, games e HQ, eu recomendo pra você o MRG, o Matando Robôs Gigantes, que tem em média uns 30 minutos cada episódio. É sempre um debate muito bacana e não é necessariamente um debate, é como se fosse uma conversa, digamos assim. É uma conversa. Ok, já entendi, você não quer ouvir esses mainstreams, digamos assim. Então você vai fazer o seguinte: o terceiro link aqui da descrição vai te levar pro site do B9. E o que é a família B9 de podcasts? É um grupo de inúmeros podcasts, 11 ou 12 se não me engano, que ficam num lugar só. Gosta de tecnologia e bom humor? Tem o Tecnicalidade. Gosta de leitura? O Caixa de Histórias. E de cinema? O Cinemático. Quem sabe videogames? Poco Pixel. Já sei, aquela conversa marota de boteco que fala de tudo um pouco. Gosta? O Mupoca. Esses são alguns podcasts da família B9. Mas não me ouve não, quer saber? Vai ouvir eles. Só que eu ainda não falei como você pode ouvir um podcast, né? Então, se você tem qualquer dispositivo Apple, é só você baixar o aplicativo Podcast, que inclusive vem instalado quando você compra os aparelhos. Ai, mas eu tenho Android, e aí, como é que faz? Eu também tenho Android. Na Play Store você vai achar uma gama absurda com P maiúsculo de players pra você ouvir seu podcast. Mas eu sinceramente recomendo o Player FM, que foi o que funcionou melhor pra mim. E sabe qual que é o melhor de tudo? É grátis. Se você tendo uma conta no Player FM, você pode usar ele também no browser, o que pra mim é muito bom. É isso aí, povo, eu já me estendi demais. É isso aí, povo, eu já me estendi demais. É isso aí, povo, eu já me Não. É isso aí, povo, eu já me estendi demais. Curte, compartilha, se inscreve, todas essas coisas, e eu vou ouvir meus podcasts. Tchau.